defender nenhum ato institucional, né? Mas não existe ato institucional. Não existe. Mas Olha, se alguém quiser a existência dele na época é uma sombra que a gente tem que evitar. Não, mas naquela época o ato tinha um objetivo. Mas era um objetivo meio torpe. Completamente torpe, não tem dúvida sobre isso aí. Teve gente que foi caçada indevidamente. Que é por exemplo, o senhor falar isso? No ato institucional número 5, por exemplo, parlamentar caçado por corrupção, o suplente não assumia. Sim. Tá? Você pode ver, o 31 de março, na verdade, não foram os militares. Foram os governadores de Minas, Rio e São Paulo. Ademar de Barros, me ajude aí. Carlos Lacerda e o Carvalho Pinto. Tá? Basicamente foi por aí. E o Carlos Lacerda queria ser presidente. E não houve... Ninguém pegou, botou um fuzil na cara do presidente da época, né? Ninguém fez isso aí. E ele simplesmente abandonou o Brasil. Sim. E o Congresso declarou vago. Dia 2 de abril. Não teve nada em 31 de março. Lógico que teve. Os militares tinham muita força. Sim, tem um teve. Complexo isso aí. Mas evitou-se, na época, que o comunismo assumisse o Brasil. Que o João Goulart vivia na China. Como é que é a relação da tua relação com a China hoje em dia? Porque ela ficou bastante estremecida, né? A China precisa da gente. Alguns acham, né, que... Mas a gente precisa deles também. Precisa. Eles precisam muito mais do que nós. Sem nós, eles passam fome. O nosso maior comércio é com a China hoje em dia, commodities, coisas do campo, agricultura e pecuária. Isso nunca ficou em risco, presidente? Mas a China vai comprar de quem? Mas quando é que eu atingi a China? Quando é que eu ataquei o regime chinês? Quando tu chamou a vacina deles de vacina. Não, quem falou vacina não fui eu. Não? Não fui eu. E qual o problema? Eu acabei de falar para você aqui, por que teve um surto de Covid na China? Eles não tomaram a vacina? Ou se tomaram não foi eficaz? É igual o biscoito Tostines. É gostoso porque fresquinho é gostoso. É a mesma coisa, pô. Porra, presidente, mas é que a vacina, ela não necessariamente impede que você pegue o corona. Você sabe disso. Ela, na verdade, ela diminui a chance de você morrer e ir pra UTI, né? Como é que o Agnaldo Timóteo está vacinado? Mas são... Assim, não é exceção. Eu tenho que falar nome de pessoas conhecidas. Tudo bem. Pegar o João das Couves, você não vai saber. Mas é que eu não conheço... Assim, das pessoas que morreram, que eu conheço, do meu círculo social próximo... Você não tem dados sobre isso. Não o pessoal só nega. Mas eu sei que os que morreram do meu círculo social próximo, os que morreram morreram antes da vacina. Antes da vacina, antes de 2020. Sim. 2020, inclusive. Morreram em 2020. Morreu muita gente em 2020. Não tinha vacina no mundo. Não tinha vacina no mundo, exatamente. Tá. Depois disso, não morreu mais ninguém do meu círculo social. Olha, a vacina, o vírus pegou, quando pegou, todo mundo praticamente. Sim. Ou quem tinha comorbidade, que era idoso, faltava pouco, lamentavelmente, para ele nos deixar, e deixaram. Você vê uma coisa? Chegava paciente com traumatismo craniano. Era botado no UTI Covid. Por quê? Eu pagava o dobro da diária. Morria Covid. O cara morre por falência. O cara está com problema, está com 100 anos de idade. Né? 100 anos de idade. Tá. Dificilmente ele vai estar bem. Né? Poucos estão bem. Daí o cara tem problema faz hemodiálise, é cardíaco, tem diabetes. De repente o cara morre, Covid. Pô, foi Covid? Não entrou mais, por exemplo... Mas o senhor está especulando, né, presidente? Mas peraí, não posso especular? Você pode especular, mas é que o senhor é presidente. Não, mas peraí, eu sei que eu sou presidente. Tipo de coisa... Mas por isso mesmo, nós temos que debater na sociedade. Por isso eu falei no começo, você falar que eu dou remédio lá para cegueira dos rios, para malária, vão querer derrubar a tua live. Divulgou desinformação. Vai catar coquinho. Nós temos que discutir, debater as coisas e buscar credibilidade para isso. Eu não posso me acovardar. Para mim é fácil ser presidente e ficar no politicamente correto, não arranjar problema com ninguém. Tomar uísque com todo mundo, não andar de moto na periferia de Brasília, não se arriscar de moto a levar um tiro de 762 no peito, minhas motos por aí. É muito mais fácil. Mas, presidente, talvez, assim, dado o jogo que a gente está jogando, e eu percebi isso aqui no meu jogo particular, né? Estando aqui. Não é
Eu não vou nem usar a palavra inteligente para não pegar mal. Mas assim, não é mais interessante jogar o jogo, ainda que o senhor defenda todas as ideias que o senhor defende, mas jogar o jogo que tá posto e não entrar numa de quebrar o jogo completamente? Porque ó, o que o senhor faz, assim, com as declarações que o senhor dá e com a maneira que o senhor se porta para os jornalistas e tal, é uma ruptura muito grande. Quem falou, por exemplo, no Brasil, o contrato da Pfizer, que eles não se responsabilizavam por qualquer efeito colateral, foi eu. Na saúde, todo mundo sabia, ninguém falou nada. Por quê? Para não ser perseguido pela mídia, para não ter sua página derrubada, por estar divulgando desinformação. Eu estou mostrando a verdade. O Supremo mandou derrubar a página, derrubar a live minha, quando toquei nesse assunto. Mas agora, não pode? Sobre isso específico? Sobre esses assuntos. Tá. Tudo passou a ser desinformação. E quem disse que é desinformação? O próprio Supremo. Ele diz, esse aqui você não pode falar. É desinformação. Inquérito dos fake news. Baseado no lance das fake news. Você pode ver, ninguém podia falar em fake news do Brasil porque tentou-se há poucas semanas aprovar um projeto sobre fake news no Congresso e eu ajudei a não dar urgência para isso. Então não tem um tipo penal. Você pegar uma cadeia por fake news é a mesma coisa que pegar uma cadeia por ter matado um marciano. Para mim é... mas não existe justificação para isso, é a realidade. Dói, mas é a realidade. Para mim é extremamente perigoso. Agora, você acha que eu queria matar alguém? Me apelidaram de genocida, queria matar alguém? Te apelidaram de genocida. A minha mãe tomou vacina aqui, minha faleceu depois agora. Outros problemas, né? Mas tomou a vacina. Te apelidaram de genocida por conta de uma suposta lentidão de proporcionar as vacinas, especialmente quando o lance da Pfizer veio, e o senhor já explicou. Não, mas nós fomos, depois do Reino Unido, talvez um dos primeiros países a começar a vacinar. Só não vacinava 1 milhão por dia, porque chegava 1 milhão por semana de vacina. Mas essa eu não lembro, presidente, você me ajuda. O Dória, aqui em São Paulo, ele começou as negociações com a China para o Coronavac antes do governo do governo federal, não foi? Começou, sim, foi o pioneiro. Mas sim. Aí isso significou uma mais rápida disseminação da vacina aqui em São Paulo? Qual estado que mais morreu gente por 100 mil habitantes? Com todas as medidas restritivas, lockdown... Eu imagino que São Paulo. São Paulo. Proporcionalmente, deixar bem claro, que o estado que tem a maior população não é por causa disso, foi São Paulo, com todas as medidas adotadas por ele, com toda a vacinação. Você pode ver, as pessoas que morrem hoje em dia, né, de Covid, alguém sabe se elas foram vacinadas ou não? São informações que você não consegue ter. Nós temos a obrigação de desconfiar, de buscar alternativas, buscar resposta. Por que não? Os efeitos colaterais da Pfizer, das vacinas, segundo a CDC, que é a Anvisa americana, serão conhecidos ao final desse ano e a partir do ano que vem. Que, inclusive, eles pediram um sigilo, você falou de 100 anos, né? Uhum. A minha. Eles pediram um sigilo de 70 anos e a justiça americana derrubou isso aí. E hoje em dia chega relatos para mim sobre isso. Eu não vou falar aqui para não polemizar, que eu fico preocupado. Preocupado não, eu fico tranquilo com a minha consciência. Isso é interessante, presidente, porque assim, sei que foi militar e o Cid vai saber do que eu estou falando. Existia lá, por exemplo, quando a gente fazia uma parada assim, muito diferente do resto da bateria, que o meu quartel também era de artilharia. Aquele cara ali é o único certo. O senhor meio que é o único certo no mundo, não é? Acontece. Mas não é esquisito ser o único certo, presidente? Não, olha só. No começo da pandemia, o que eu falei, por exemplo, sobre preparo físico? Sim. Tá. Você fez um pronunciamento. Eu falei para mim, pelo meu passado de atleta, se eu for contaminado, eu não vou ter problema nenhum, que eu falei. Depois, estudos demonstraram qual o melhor remédio que você pode ter para prevenir doença. Uma boa saúde. Isso, já respondeu, para qualquer doença. Eu estou errado? Nós, por exemplo, zeramos a vitamina D.
Eu zerei imposto de vitamina D. Porrada em cima de mim. Pô, depois viu que a vitamina D ajudava a resistir à questão do Covid. Eu mandei, olha pra minha cara aqui agora, olha pra minha cara aqui. Tô olhando. Olhando, olha no fundo do olho, sem segundas intenções. Tá. Eu mandei uma comitiva. Mas eu não consigo, o senhor é muito bonito. A Michelle falou que o senhor é muito bonito. O galeguinho do Zóio Azul. Eu mandei uma comitiva minha para Israel e estudar o spray nasal. O spray nasal. Lembra disso? Lembro. Levei porrada até não querer mais. Abortei e trazer para cá. A questão de 2 meses, uma grande matéria do nosso querido Rede Globo Fantástico, falando do spray nasal como uma solução. Na época eles diziam que o senhor estava procurando qualquer coisa que não fosse a vacina. Não tinha vacina. Não tinha vacina. Eu não me neguei a comprar vacina. Eu comprei vacina. Só não se vacinou quem não quis. De forma não obrigatória. Não exigi passaporte vacinal. E ficou puto quando o STF impôs, na verdade, o passaporte vacinal. Começou a impor certas coisas. Por exemplo, o que o STF via ministro Barroso? Você tem com um filho no exterior, só chega aqui vacinado, senão vai ficar lá fora. Não interessa qual país. Não, podia não estar vacinado fazer o teste. Decisão do Supremo. Não permitia essa abertura do teste. Depois voltou atrás. Tá. E qual a liberdade para quem não quer se vacinar? E quem está vacinado, fique tranquilo, está imunizado, poxa. Para que queira? Daqui a pouco tem a varíola do macaco, você vai tomar vacina também? E se for impositiva? Porra, se vier a vacina do macaco, a vacina da varíola do macaco, eu vou tomar, presidente. Tenho certeza que vai tomar. Qualquer vacina. Não me engana. Tu vai tomar. Vacina que tu vai tomar. Porque assim, esse lance da gente... Eu entendo. Não entendeu, não? Eu entendi sim, porra. Mas assim, sobre E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?